Paz e graça, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma curiosidade bíblica bastante interessante. Confere esse vídeo até o final, porque esse vídeo tem curiosidade bíblica do começo ao fim. Então, se você passar para frente, se você não acompanhar todo o raciocínio, você vai perder curiosidades interessantes que nós vamos tratar dentro do conteúdo. Acompanha comigo até o final. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre os 80 dias de jejum de Moisés. Você já deve ter ouvido falar de 40 dias, mas 80? Nossa, Rodrigo, você está ficando meio doidão, não tá não? Não estou ficando doido, e eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus que Moisés jejuou 80 dias e não 40, como todo mundo acha que aconteceu. Nós vamos nos basear em dois livros do Antigo Testamento. O livro de Êxodo, que fala obviamente da saída do povo de Israel e a sua caminhada para a Terra Prometida. E nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio, que é um livro que determina, que repete as leis quando o povo se estabelece na Terra. A curiosidade que nós vamos trazer sobre esses dois livros é bastante interessante. O livro de Êxodo, para quem não conhece, quem está só acostumado, com a tradução do português, Êxodo é uma palavra bastante normal para nós que somos da língua portuguesa. Só que o hebraico, o escrito original na Torá, o livro de Êxodo se chama Shemot. E ele significa o quê? Nomes. Então a tradução, o livro se chama em hebraico Shemot, e a tradução é nomes. Porém, no original, antes de haver as divisões por versículo, por capítulos, o livro em si tem um nome, o nome correto dele é Velet Shemot. E sabe o que significa? Significa, e estes são os nomes. E olha que interessante, se você pegar o capítulo 1, versículo 1 de Êxodo, e lá vai estar escrito, e estes são os nomes. Olha que interessante. Então o nome no livro, no seu original, se refere ao primeiro versículo, as primeiras palavras que estão no versículo do capítulo 1, versículo 1. Êxodo hebraico Shemot, na sua versão simplificada. O nome correto é Velet Shemot e significa, e estes são os nomes. Na versão grega, ele vem como Exodos e significa saída. O livro de Deuteronômio segue a mesma instrução. No hebraico, o hebraico de Deuteronômio é Debarim, e ele significa palavras. Porém, essa também é a forma simplificada que foi colocado o seu nome. Porque o termo correto, o nome correto é Elad Ha-Debarim, e significa estas são as palavras. E se você também for lá no capítulo 1, versículo 1 de Deuteronômio, você vai encontrar lá no versículo escrito, e estas são as palavras. Ok? O grego vem de Deuteronomium, que é formado por duas raízes de duas palavras principais, Deuteros e Nomos, que significa repetição da lei. Ou seja, Deuteronômio a gente sabe que Levíticos foi o livro da lei
Então, Deuteronômio, Moisés repete toda a lei, todo o ensinamento, todas as instruções para o povo novamente. Mas vamos lá. O nosso tema principal é 80 dias de jejum de Moisés. Rodrigo, aonde é que está escrito isso na palavra de Deus? E eu vou te mostrar. Você abra comigo lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 18. Eu estou aqui com a minha Bíblia, versão King James. Deixa eu ver para vocês aqui. A minha versão é a King James Fiel, ok? Para vocês acompanharem comigo. E eu vou ler para vocês Êxodo, capítulo 24, versículo 18, diz assim: E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Olha que interessante, Moisés, se você leia um pouco antes, Moisés sobe com o povo junto com ele, não o povo em si, algumas pessoas selecionadas, eles ficam, uma parte fica numa certa altura do monte, ele com Josué sobem, a glória de Deus toma conta por 6 dias no cume do monte, e no sétimo dia Deus pede para Moisés entrar no meio dessa glória. Isso aí está no versículo 16. Isso aí que eu acabei de dizer está no versículo 16, ok? E o versículo 18 diz que ele jejuou, que ele esteve no monte 40 dias e 40 noites. Aí nós vamos então agora para Êxodo capítulo 32. Eu vou abrindo aqui na minha palavra, 32:15. Diz assim: E Moisés se virou e desceu do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam em sua mão. As tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Entenderam? E as tábuas eram a obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. Então ali, depois dos 40 dias, Deus fala para ele, para Moisés: Moisés, volta porque o povo está se corrompendo. Aí a gente conhece toda a história do povo que se corrompeu com Arão, que eles fazem ali o bezerro de ouro, eles começam a adorar o bezerro de ouro, Moisés volta, e olha o que diz em Êxodo 32:19. E aconteceu, assim que ele aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança, e a ira de Moisés se acendeu, e ele lançou as tábuas da sua mão e as quebrou ao pé do monte. Então Moisés desce, vê que o povo se corrompeu porque não aguentou esperar 40 dias. 40 dias de espera, eles não aguentaram, se corromperam. Moisés desce, fica revoltado, joga as tábuas no chão, quebra as tábuas. E aí nós vamos para Êxodo 34, do versículo 1 ao 4. Olha que interessante. Moisés quebrou a lei, então não teve a lei ali. Ele subiu, desceu, quebrou, se revoltou. Aí tem toda uma consequência que acontece com o povo ali, por causa do seu pecado. Então aí nós vamos para Êxodo 34, do versículo 1 ao 4. Acompanha comigo. E diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali a mim no cume do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitas que homem algum seja visto em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentarão diante do monte. E aí diz que Moisés, então, ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras.
E Moisés levantou-se de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor lhe ordenara, e tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. Ou seja, Moisés sobe pela segunda vez ao monte Sinai. E é aí que vem a palavra-chave, o fechamento-chave da questão em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Olha o que diz o versículo 28. E fala assim: e esteve ali com o Senhor. Lembra que é a segunda vez, tá? Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E olha aí o versículo 29 diz assim: e ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olha que impressionante. Moisés então sobe a primeira vez ao monte, permanece 40 dias e 40 noites ali, e ele recebe toda a instrução do Senhor, desce do monte, porque o povo também estava se corrompendo, quebra as pedras. Deus manda que ele faça 2 pedras novas, ele faz, sobe ao monte novamente, permanece mais 40 dias ali, desce do monte com a lei, e olha que impressionante, a palavra de Deus diz que quando ele desce, o seu rosto resplandecia, era um rosto que resplandecia a glória de Deus, e isso aconteceu somente na segunda vez, para que fique bem distinto a primeira subida e a segunda subida. E eu acredito, obviamente, que a glória de Deus se manifestou sobre ele, por isso que a face dele até brilhava, porque imagina, 80 dias de jejum na presença do Senhor, sem comer e sem beber. Obviamente que isso foi algo sobrenatural, porque ele estava envolto pela glória de Deus, foi uma ocasião muito específica, onde nós não vemos isso em nenhum outro local da palavra de Deus, e nenhum outro relato, a não ser Jesus, obviamente, que esteve 40 dias, mas Moisés, então, esteve 80 dias de jejum, e a glória foi tão tremenda que a sua face brilhava, a glória, ele resplandecia a glória de Deus. Para você que ainda acha que isso está meio equivocado, ou se você ainda tem dúvida, você pode acompanhar esse relato novamente quando Moisés repete a lei, ele cita essas passagens, e eu vou deixar para vocês aonde está o caminho escrito, que daí está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 9 a 11, que fala sobre as primeiras tábuas. Dentro do capítulo 9, daí do versículo 17 ao 18, nós temos que Moisés tinha quebrado, e aí sim, o início do segundo o início do segundo jejum. Aí capítulo 10, versículo 3, ele sobe novamente, e no capítulo 10, do versículo 10, ali relata que ele fica mais os 40 dias. Eu creio que isso foi algo realmente sobrenatural. Talvez eu acho que isso seja hoje em dia impossível de se realizar por um ser humano. 40 dias é até possível dentro de muitos cuidados, dentro de muito preparativo. Tem toda uma logística que precisa ser desenvolvida. Não é assim na loucura que um jejum acontece por tanto tempo. Mas então hoje você ficou ciente de mais essa curiosidade. Como eu falei para vocês, o vídeo todo é um vídeo sobre curiosidade e conhecimento, onde você aprendeu os nomes hebraicos de Êxodo, Shemot
e Deuteronômio, Debarim, e também hoje você aprendeu que Moisés jejuou 80 dias, sendo 2 vezes de 40. Então quando você ouvir agora, Moisés jejuou somente 40 dias, você já está ciente e tem o entendimento de que ele esteve na presença do Senhor por 80 dias, envolto na glória de Deus, de uma forma sobrenatural, e que a sua segunda subida, e quando ele desce, nós vemos que o seu rosto, o rosto de Moisés, resplandecia a glória de Deus, e ele tinha que cobrir o seu rosto, porque as pessoas até tinham medo, né, de olhar para ele e ver essa glória resplandecendo da vida dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ajuda a gente, dá um like, compartilha esse vídeo se você gostou com mais alguma pessoa, para que ela também possa ter esse conhecimento e possa entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Espero que o Senhor te abençoe, guarde a tua família, guarde a tua casa, e até a próxima.